Olá, irmãos do canal Palavras em Chamas. A gente vai continuar hoje falando sobre o calvinismo, a introdução. Acredito que essa seja uma das partes mais importantes do nosso estudo. O básico já ficou para trás. Agora a gente vai entender a cosmovisão calvinista e como que ela se forma, tá? Bom, tenho aqui perto de mim já uma Bíblia, se eu precisar usar. E a gente vai seguir lendo o slide aqui, entendendo os pontos que eu coloquei lá para vocês. Deixa eu abrir a tela aqui. Nós temos um cachorro latindo aqui no fundo, né? Espero que o microfone não pegue ele, mas a gente vai fazer assim mesmo, tá? Então a gente está no ponto D do nosso estudo. No primeiro vídeo nós terminamos falando sobre o que é calvinismo. É uma cosmovisão que influencia toda a vida do cristão. E agora a gente precisa entender o método de estudo, como é que se forma a cosmovisão calvinista. Bom, esse ponto, dificilmente eu vejo pessoas falando sobre ele e eu considero muito importante, né? Principalmente porque em debates você vai ver uma distância muito grande entre o calvinismo e outras linhas de pensamento, tá? Muita gente vai fugir do que eu vou fazer aqui agora e vai apresentar conceitos humanos, filosofias humanas para tentar combater o calvinismo. Então a gente vai entender como é que nós fazemos e por que que a gente não desiste da nossa cosmovisão. Então a gente tem 3 tópicos aqui, ó. Primeiro, só a Escritura. Segundo, a Bíblia ensina as mesmas doutrinas de Gênesis e Apocalipse. E terceiro, as regras de interpretação existem para ajudar a compreender as Escrituras. Esse é o ponto maior que nós temos aqui. Eu vou conversar um pouco sobre cada um deles com vocês. Bom, vamos lá. Só a Escritura. A primeira parte, a parte mais importante do estudo é essa. Só a Escritura. Eu acho que a reforma protestante surgiu com esse nome, né? Não foi só esse nome, mas foi dali que começou tudo, né? A partir do momento que a gente teve acesso à Bíblia, acesso mesmo à Bíblia, é que as coisas começaram a desandar para o catolicismo romano. E a partir daí, esse lema se tornou muito importante dentro da reforma protestante. Então, todas as doutrinas que nós ensinamos têm que sair da Bíblia Sagrada. A gente não pode usar conceitos humanos para substituir a Bíblia. Nós podemos usar conceitos humanos para ajudar a compreender a Bíblia. Para substituir, não pode de jeito nenhum, tá? Nós não aceitamos isso. Então, primeiro ponto aqui, ó. Toda doutrina bíblica precisa ser aprendida em toda a Escritura. Quando nós falamos só a Escritura, nós não estamos falando só um Novo Testamento, tá? Muitos teólogos só leem o Novo Testamento e só estudam o Novo Testamento. E do Novo Testamento extraem toda a sua doutrina. E é claro, o Novo Testamento está o tempo todo citando o Antigo Testamento. Quando você não sabe o que ele está citando, você ou deixa para lá, né, não lê o texto, ou você não estuda do jeito certo, ou você tenta inventar alguma coisa no lugar da citação. Esse é o problema atual. Nós consideramos que toda a Bíblia é o solo Escritura. Então nós temos que estudar, por exemplo, Juízes do mesmo jeito que temos que estudar Mateus, Marcos e Lucas e tudo mais. Temos que estudar Deuteronômio, Levítico, Êxodo, do mesmo jeito do Novo Testamento. Então isso é muito importante dentro do calvinismo, tá? Existe até livros e mais livros sobre Deuteronômio, por exemplo, né? Um livro da Bíblia que é ignorado pela maioria dos cristãos. E aí alguns reformados vão lá e fazem livros inteiros sobre Deuteronômio. Tinha um pastor de uma IPB, há pouco tempo atrás, que estava fazendo uma série de sermões sobre Levítico, se não me engano, né? Muito interessante, dá para fazer isso mesmo, mas o protestantismo no Brasil abandonou isso aqui. A gente tem como primeiro ponto fundamental: toda doutrina precisa ser aprendida em toda a Escritura. Não tem como você fazer uma doutrina que só está no Novo Testamento, que ela e geralmente ela não está no Novo Testamento, ela parece estar no Novo Testamento. Justamente por ignorar o outro lado é que as pessoas acham que está lá, né? O outro ponto é que apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que pouca gente viu, e isso vai sair para o público, eu sei que muita gente vai ver lá, mas saiu um vídeo no canal sobre os três como é que é o nome? 3 dicas importantes antes de ler a Bíblia. Uma dessas dicas é isso aqui, ó. Apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu não posso me importar muito com o que Calvino disse, né? Eu tenho que ler o trecho que ele está explicando para saber se é isso que o texto está falando. A mesma coisa vale para Armínio, né? Que é o nome mais polêmico, e todo mundo fala que é arminiano e cita coisas que Armínio diria, e na verdade nunca disse, né? Isso acontece muito, mas apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Você não pode considerar, por exemplo,
Um problema que eu vejo muito é quando eu falo mal de uma Bíblia, né? Eu falo, ó, eu não gosto dessa Bíblia aqui porque os comentários dela são ruins. A pessoa acha que eu estou falando da Bíblia, né? Eu não estou falando da Bíblia, eu falando do comentário. Só a Bíblia é a palavra de Deus. O restante é a interpretação da palavra de Deus. Então isso é muito importante. Não adianta um autor depois do Novo Testamento vir falar alguma coisa e você usar para afirmar a sua doutrina. Não é isso que acontece, não é assim que faz teologia, né? A teologia não se faz com os pais apostólicos, por exemplo. Muita gente, mas eu acredito na expiação ilimitada porque o pai apostólico disse isso. Não interessa o que o pai apostólico disse. O que interessa é o que a Bíblia disse, sola escritura. Isso é fundamental, é muito importante mesmo na teologia reformada, tá? Isso vai te obrigar também a ler mais, tá? E é justamente aí que muita gente desiste, porque não quer estudar, não quer ler, né? E esse, cara, é lamentável ver isso, mas é muitos cristãos que são preguiçosos, não querem aprender, muito menos com a Bíblia, tá? Às vezes você citar uma polêmica de alguém dá mais ibope do que se você citar a Bíblia, né? Muitos cristãos rejeitam a palavra de Deus sem perceber. Os reformados não fazem assim, eles consideram muito a palavra de Deus, tá? Só a escritura de verdade. Agora, o segundo ponto, que é um ponto importante também, a Bíblia ensina as mesmas doutrinas, tá? As mesmas doutrinas, de Gênesis a Apocalipse. A doutrina mais polêmica no calvinismo é a eleição, né? A predestinação. E muita gente vai achar que só o Novo Testamento traz isso, mas não. Desde Gênesis você tem a eleição e a predestinação. Você tem, por exemplo, o Jacó e Esaú, que é até citado no Novo Testamento. Você tem Abraão, você tem José, que foi selecionado para fazer alguma coisa importante. Você tem Moisés, você tem Noé. Né? Só a família de Noé foi salva, o restante foi condenado. Eles não foram só mortos, tá, irmãos? Eles foram condenados ao inferno, tá? Isso já em Gênesis, né? E aí a gente vai parar lá em Apocalipse, onde está reafirmando essa doutrina e todas as doutrinas que nós pregamos. Então é importante você ter esta noção. Quando nós falamos de uma doutrina, ela tem que estar de Gênesis até Apocalipse. Se não estiver de Gênesis a Apocalipse, você precisa consultar melhor, porque talvez você entendeu errado, ou talvez ela não é uma doutrina mesmo, tá? Como, por exemplo, as línguas de anjos, né, interpretada a partir de Atos 2, não estão na Bíblia. E isso não está na Bíblia nem no Novo nem no Antigo Testamento. É uma invenção a respeito do texto. O texto não fala isso em lugar nenhum, nem em Atos, não fala em 1 Coríntios, não fala em lugar nenhum de língua de anjos a respeito de algo real pra gente, tá? Mas muita gente pula essa doutrina, pula essa matéria, né, esse tópico aqui, e crê numa doutrina que, na verdade, não é ensinado na Bíblia, tá bom? Aí nós temos regras de interpretação dentro do calvinismo, né? Na verdade, não dentro do calvinismo, dentro da teologia. Isso aqui é geral, tá? Mas é muito importante no calvinismo isso aqui. As regras de interpretação existem por quê? Nós temos de Gênesis a Apocalipse pessoas diferentes escrevendo textos inspirados pelo Espírito, né? Mas não foi o Espírito que escreveu. O Espírito usava essas pessoas para que elas escrevessem aquilo que ele quis, né? É assim que funciona. Mas você tem pessoas diferentes. Moisés foi um cara diferente de Davi, que foi diferente de Salomão, né? Apesar de serem pai e filho, foi diferente. Diferente de Isaías, de Mateus, né? De Marcos também. Então, são pessoas que têm um estilo diferente, uma maneira de escrever diferente. Por exemplo, Davi é mais poético, né? É quase tudo poesia e profecia dentro de Davi. Salomão já é mais sabedoria, né? E Moisés já é mais a história, ele estava contando o que estava acontecendo mesmo, narrativa, né? Que é assim que a gente chama. Isso tudo é importante. Então você não vai ler o texto de Mateus 1 do jeito que você lê o Salmo 23. Entende? Não vai funcionar. E muita gente faz isso. Vai lá nos textos proféticos e lê os textos proféticos como se fossem textos literais, como se fosse um prenúncio literal do que vai acontecer. Quando, na verdade, os textos são proféticos, eles são carregados de símbolos e de ensinos por trás dos símbolos. Então, isso é muito importante. Na teologia reformada, é muito importante. A gente tem aqui alguns tópicos importantes, deixa eu ver. Eu acho que esse último ponto eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Vou fazer 3 vídeos, porque esse último ponto é grande.
O método de estudo bíblico, ó. Regras de interpretação existem para ajudar a compreender as escrituras. Textos mais contextos, primeiro ponto, importantíssimo. Texto mais contexto, mais teologia bíblica. O que significa isso? Textos. O texto que você selecionou para ler. Né? Aquele é o texto. Né? Como muita gente fala de um texto, de uma profecia que fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Tem um texto assim, eu esqueci onde está. E eles usam esse texto para falar assim, não, Deus não quer condenar ninguém ao inferno. Mas eles não leem o contexto. Se eles lessem o contexto, eles saberiam que aquele texto é sobre o povo de Deus e não sobre o mundo em geral. Então, o contexto é o que está em volta do texto. Entende? Isso atrapalha muito na teologia porque as pessoas têm preguiça de ler. Então não adianta, às vezes, você ficar discutindo teologia. Se o cara não quer ler a Bíblia, nem discute, não conversa teologia. Quem não quer ler a Bíblia, não vai aprender a Bíblia. Isso é muito importante. Esses dias mesmo, um irmão me chamou aqui, irmão todo enfeitado, né? Todo top, né? Assim, todo empiriquitado, digamos assim, veio me chamar para falar sobre um ponto da Bíblia, né? Aí eu falei com ele para ele trazer o texto bíblico para a gente conversar, ele não quis trazer. E aí ele me questionou de novo, falei, rapaz, sem Bíblia, eu não vou conversar com você sobre Bíblia, tá bom? É assim que funciona. E assim você evita perder tempo, você evita cansar em longos debates inúteis, tá? Porque se não tem a Bíblia, são debates inúteis e você não fica triste com resultados errados que vão surgir por aí, porque vai dar errado. Então, texto, contexto e o que a Bíblia fala a respeito disso. Um troço aqui na minha boca. Teologia bíblica é o que sobre isso está escrito de Gênesis e Apocalipse. Mas não a respeito do texto, literalmente, mas do ensino, tá? Então, Deus vai salvar todos, por exemplo. Né? O que a Bíblia toda fala sobre isso? Ora, a Bíblia toda não fala que Deus vai salvar todos. Né? Ela fala que vai salvar todo o seu povo. Então você tem que alinhar a sua teologia de acordo com a teologia bíblica. Né? Não se esqueça que a sua interpretação não é a inspiração do Espírito Santo. A sua interpretação é o seu estudo. E você tem que considerar o contexto e a teologia bíblica, que a Bíblia fala a respeito daquilo, antes de você sair por aí falando alguma coisa. Né? Isso é muito importante dentro do calvinismo, apesar de que eu não vejo muita gente falando sobre isso aqui, e eu vejo pouco interesse das pessoas a respeito disso aqui. Aí você vai achar esse monte de gente aí dando ideia, dando trela para Arminio Sincero, para aquele pastor Elias Soares, vai dar ideia para um monte de gente que não tem nada a ver, que não sabe o que está falando, né, por causa desse ponto 3.A aí. Aí a gente vem para os gêneros literários. Eu citei só alguns exemplos para incentivar vocês a lerem mais sobre isso aqui, tá? Nós temos vários gêneros literários. Deixa eu ver quantos eu coloquei aqui. Eu botei 4, mas tem mais, tá? Tem mais. Existem bons livros, por exemplo, aquele Entendes o que Lês, ele vai falar sobre isso aqui também. Existem bons livros sobre isso, tá? Primeiro gênero literário, narrativa. Os textos de narrativa estão contando algo que está acontecendo. Você vê ali na história de Israel, você vê em Gênesis, né? Gênesis a Êxodo, você tem narrativa. Depois você tem mais um pouco de narrativa misturada com profecia, misturada com poesia. Até chegar em Salmo, você tem bastante mistura. Mas esses são textos típicos de textos narrativos, tá? Eles vão contar o que está acontecendo. Aí quando você vai ler Hebreus, você vê que o autor de Hebreus, ele pega o que estava acontecendo e interpreta o que estava acontecendo à luz da vinda de Cristo, tá? À luz da primeira vinda de Cristo. O autor aos Hebreus pega de Êxodo até Mateus e fala, ó, tudo isso aqui tem símbolos que se cumprem na vinda de Jesus. Não na segunda vinda, tá? Na primeira vinda de Jesus. Você vai achar narrativa em toda a Bíblia, só que em alguns lugares ela cai e outro estilo literário toma conta dela, tá? Outro gênero toma conta. Mas, basicamente, você vai achar muita narrativa lá. Só que nem tudo é narrativa. Nós temos poesia também. Poesia é menos visto na Bíblia, mas ela está lá. Salmo é o maior livro poético da Bíblia. Depois você tem Provérbios, tem Eclesiastes, tem Cânticos dos Cânticos, são textos poéticos, tá? Mas há poesia dentro de narrativa. Quando você lê a história de Moisés no deserto, hora ou outra ele vai fazer uma oração, ele tem um cântico, né? Isso é uma poesia, isso que a gente entende como poesia. Os textos que ensinam por poemas com símbolos e significados profundos. Então, às vezes, o autor ele vai falar de Jesus
lá em Salmo, por exemplo. Mas ele não tem toda a revelação de Jesus para falar de Jesus. Então, através do seu poema, o Espírito Santo faz com que ele escreva sobre Jesus. Você vai achar em Salmo 23, Salmo 22, Salmo 2, Salmo 89, se não me engano, né? E Salmo 110, se não me engano, também. Tem vários salmos que tratam de Jesus. Mas por que eles não foram direto ao ponto? Porque eles não tinham toda a compreensão para ir direto ao ponto. O que eles tinham, eles colocaram lá. E aí você entende que tem ali como símbolos, né, que levam a entender o Novo Testamento. Os símbolos apontam para o Novo Testamento. O livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 3, Paulo usa os símbolos de salmos para se referir ao homem caído, por exemplo. Então, textos poéticos narrando algo a respeito da teologia. Tá? Além, então, dois estilos, tá vendo? Narrativa e poesia. Além de narrativa e poesia, nós temos profecias. Eu não coloquei aqui sabedoria, né? E o texto apocalíptico. Eu acho que faltou só a profecia, faltou o evangelho também, que são textos diferentes, faltou as cartas também, mas isso aqui já dá para você entender. Com isso aqui você já consegue ler a Bíblia com outros olhos, né? Com os mesmos olhos que Jesus lia, por exemplo, quando ele vai explicar aquele texto, aquele estudo sobre Jesus ser a chave da hermenêutica da Bíblia, é a compreensão de como a Bíblia trata profeticamente e de forma poética de Jesus, tá? É isso. E as profecias são textos que tratam do pecado humano e das promessas de Deus. Então, você vai achar lá nos escritos proféticos, principalmente no escrito profético, mas não apenas lá, né? Há a profecia em Êxodo também e tudo mais. A profecia em Gênesis 3, né? 3, 4 profecias e tudo mais. Então, é como eu disse, os estilos estão entrelaçados. Você tem que saber quais são para quando você lê, você conseguir separar. Tá? Isso que você vai fazer. Você vai ter a profecia principalmente, mas não unicamente, nos livros proféticos, né? Os profetas maiores e menores. Ezequiel, Isaías, Naum também vai ter profecia. Os profetas menores também, você vai ter Daniel, Abacuque, Malaquias. Todos eles são escritos proféticos. O que significa isso? O escrito profético ele serviu para chamar a atenção do povo naquela época, apontando para uma solução que viria posteriormente. É isso que os escritos proféticos falam. E geralmente eles falam sobre a vinda de Jesus, mas algumas vezes ele fala sobre o fim do mundo. Né? O que é o fim do mundo no Antigo Testamento? O fim do mundo no Antigo Testamento é a segunda vinda de Jesus, quando ele encerra toda a criação e ele leva as pessoas para o céu, ou para o paraíso, ou leva ou traz, né? Eu acho que o céu vai ser aqui numa terra restaurada, mas eu acho assim. Mas tem gente que acha que vai ser no céu, né? Então, mas o evento do fim do mundo é esse. Jesus vem, separa o bode das ovelhas, fala assim como ele mesmo fala, e aí a gente continua vivendo uma eternidade, com Deus ou sem Deus, tá? E geralmente as profecias vão tratar disso. Elas vão pegar o pecado do povo naquela época, né? Se a gente fosse fazer isso hoje, o profeta falaria sobre o pecado do povo hoje, né? Olha, vocês estão sendo assim. Isso se acontecesse do jeito que acontece na Bíblia, o que não vai acontecer mais, tá? Hebreus 1 vai falar que isso já acabou, né? Mas os textos proféticos se aplicam muito a gente hoje. Mas você diria o seguinte, vocês hoje estão em pecado, né? Aí você vai aplicar um monte de símbolos para se referir ao pecado do povo, né? Porque o culto de vocês é não sei o que, você vai usar símbolos. Porque o cara que escreveu a profecia, na verdade, ele viu coisas muito grandes. E ele não consegue descrever o que ele viu. Então ele coloca símbolos, né? Fala, existe um inimigo que tem a força de um urso, né? Ele é rápido como um leopardo. E esses são os símbolos usados no Antigo Testamento. São textos proféticos, tá? Precisam ser interpretados. Aí alguns textos, por exemplo, tem um texto em Ezequiel, se não me engano. Acho que é Jeremias, né? Não lembro agora. Bota aqui, isso vai ser o exercício para vocês nesse vídeo. Coloquem aqui nos comentários aonde que está o texto que eu vou falar. Nesse texto profético, há uns 5 capítulos, se não me engano, me corrijam aqui no comentário, sobre a restauração do templo de Israel. A restauração do sacrifício, a restauração do sacerdote, e tudo isso foi escrito para se referir ao que Jesus viria fazer na terra.
mas é um texto profético, cheio de símbolos, e as pessoas vão achar que é literal. Por que não pode ser literal? Porque o sacrifício já foi feito. Não há mais necessidade de haver sacrifício. Então aquele texto estava se referindo a Jesus e não a um período da história onde os sacrifícios vão voltar a acontecer. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que Jesus vai vir reinar na Terra e que nesse período dele reinando na Terra nós vamos sacrificar ovelhas para ele. É uma coisa que é completamente ilógica, não há mais sacrifícios. O sacrifício foi cumprido na cruz. Mas, por entender as profecias de forma literal, como se fossem narrativas, eles acabam caindo nesse ponto aí, criando uma doutrina estranha. E não é estranha a mim, é estranha ao próprio Novo Testamento, tá? E a gente também tem um outro gênero literário para encerrar o vídeo hoje. Deixa eu ver quanto tempo nós temos, 20 minutos, né? Falar sobre gênero literário é sempre bom, sempre bom. Que são os textos apocalípticos. Já falei muito sobre eles aqui. Os textos apocalípticos vão ser achados dentro de narrativas. Você pode achar texto apocalíptico dentro de narrativa, como esses dias eu gravei um áudio lá pro pessoal do grupo do WhatsApp, onde eu li uma narrativa e interpretei de forma apocalíptica. Não é que eu interpretei de forma apocalíptica, eu retirei dele o significado apocalíptico da citação, né? E são textos que tratam sobre o grande dia, ou sobre os eventos que precedem o grande dia, tá? Vinda do Espírito Santo, você tem Joel, já é um evento apocalíptico, tá? Escatológico, nós chamamos, né? Depois você vai ter o evangelho sendo pregado, a grande tribulação, a vinda de Jesus, a condenação de todo mundo, todos aqueles que não creram, né? Isso vai estar no Novo Testamento de forma claríssima, mas nos textos proféticos em forma de profecias, né? Em forma de símbolos e significados. Por exemplo, leia depois, vou deixar um exercício para vocês, o texto de Isaías capítulo 30 e 34, se não me engano. Isaías 34. Isso aí, leia Isaías 34 e leia Isaías 35. Isso é uma profecia escatológica ou apocalíptica sobre o retorno de Jesus. Isso aqui não aconteceu ainda, tá, irmãos? Mas vai acontecer na vinda de Jesus, tá? É basicamente uma batalha escatológica que vocês têm ali. Então, textos apocalípticos são diferentes de narrativas e também possuem símbolos, tá? Texto apocalíptico, profecia, poesia, constantemente usam símbolos, como, por exemplo, o milênio, né? O milênio lá no texto apocalíptico, ele é profético, tá? E ele tem um significado que não é 1000 anos literais, porque isso não aconteceu. Jesus já veio, ele já reina e já tem mais de 2000 anos que isso aconteceu, né? E isso não vai acontecer de novo, Jesus não vai se tornar rei de novo, porque ele já é rei, né? Mas, enfim, é um texto apocalíptico que contém profecia. Você também vai achar texto de poesia que contém textos, interpretações ou textos apocalípticos ou escatológicos, tá, irmãos? Bom, isso é importante, tá vendo como que não é só abrir a Bíblia e achar a predestinação? Ser calvinista não é só ir lá em Efésios 2:1 e entender a depravação do homem, e depois ir no capítulo 1 entender a eleição incondicional, e em João 6, são textos muito usados. João 6, João 10, Romanos 3, Romanos 8, 9, 10. Né? É assim que muita gente faz teologia. Esse é um caminho, mas não é o completo, né? Você precisa entender a Bíblia em si. E só a Escritura é muito importante para entender. Por que muitos arminianos condenam o calvinismo? Porque eles não respeitam só a Escritura. Tem aquele arminiano sincero que ele condena, às vezes, falando de Calvino, né? Eu peguei um vídeo dele, onde ele lê o texto de Calvino, mas ele lê totalmente incompleto o texto de Calvino, né? Ele não leu o início, ele não leu direito o que ele leu mesmo, e ele não leu o final do texto. Então, quando eu peguei o texto, eu entendi o que Calvino disse. E o que Calvino disse não era o que ele estava dizendo. Ou seja, ele estava ali ou agindo de má fé, não sei se ele agiu de má fé, ou ele não tem instrução para ler Calvino ainda. Uma coisa que não é algo difícil de fazer. Só que você tem que ler do início, meio e fim, né? Tem como começar uma história da metade, né, irmãos? A gente tem que começar do início. Isso é básico em exegese, né? Mas, para muita gente, isso não é tão óbvio assim. Mas olha como é importante a Bíblia dentro do calvinismo. Espero que você tenha gostado.
e que isso modifique a maneira de você estudar a Bíblia a partir de hoje, tá? Porque tudo que a gente fala aqui no canal, a gente fala usando a Bíblia. Nem sempre dá para fazer toda a leitura. Ah, beleza, vamos começar do primeiro início do capítulo, não sei o quê. Porque o tempo também não é tão grande assim, né, irmãos? Então, eu preciso que vocês estejam alinhados na leitura para que vocês entendam o que falta. Muita gente fala, eu não entendi direito o que você quis dizer. Tal. Então, você precisa ler mais. Você precisa se empenhar mais na leitura. Calvinismo, em relação à doutrina, é leitura, tá, irmãos? Tem que ler mesmo e ler com calma, respeitando as regras, senão fica difícil realmente. Fique com Deus, já curtiu o vídeo? Curta o vídeo também. Comente aqui embaixo, tá? Daqui a pouco eu vou gravar o terceiro vídeo da série, que encerra a respeito da polêmica sobre o apelo à soberania divina. Vai ser interessante, nós vamos ver a confissão de fé e ler o que ela está falando, ver se é exagero mesmo ou não, e a gente vai encerrar a primeira parte desse estudo, tá? Depois nós vamos falar sobre outras coisas importantes e históricas a respeito do calvinismo. Fique com Deus e até mais.